Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje estaremos fazendo a resenha de um livreto cujo conteúdo me impactou tremendamente quando da sua leitura, porque estamos com o livro de Samuel Morris, O Anjo de Ébano, de Lindley Baldwin, um personagem que foi tremendamente utilizado por Deus, mas que, para contrariar os sábios, fazer com que muitos que acham que o ter prevalece sobre o ser, aqui ele literalmente desconstrói esta teoria, e é sobre esta obra que estaremos falando depois da vinheta. Samuel Morris. Quantos de vocês já ouviram falar deste personagem aqui, ou que conhecem um pouco da sua história? Essa história, ela é impactante. Ela nos revela que Deus, ele pode fazer o que quer, como quer, da forma que quer e contrariar as perspectivas dos sábios deste mundo. Sim, basta que Deus queira fazer a sua obra, não há quem o impeça. E que se nós nos colocarmos como instrumentos para sermos usados nas mãos de Deus, é Ele quem fará a obra, não nós. E este livro aqui de Samuel Morris é um livro tremendamente revelador desta parte de que muitos desprezam das Escrituras, de que é Deus em quem trabalha. Muitos fracassam ao tentar construir o seu ministério somente por meio da sua capacidade, achando que é dele que vai sair as conversões, é dele, por meio da sua capacidade, é que ele vai construir o seu ministério. Vão pensamento, totalmente explodido e destruído pelo conteúdo deste livro aqui, que nada mais é do que o que a nossa Bíblia nos ensina. Aqui tem na capa dizendo que Samuel Morris, simples e iletrado, ele foi um instrumento usado por Deus para despertar cristãos adormecidos e fazer de prestigiosa universidade evangélica um celeiro de missionários. É uma história que ela é impactante do início ao fim. Ela vem trazendo os acontecimentos na vida de Samuel, que na época ele não era ainda, quando lá na Costa do Marfim ele iniciou a sua convivência, a sua vida. Ele tinha um outro nome, era Cabu. Acho que era Cabu. Era Cabu, ele tinha uma vida de príncipe. Ele era um príncipe na tribo Crow, que o seu pai, ele era o chefe, era o líder. Mas neste livro nós temos as subdivisões dele. Ele é bem curtinho. São 96 páginas, um formato pequeno, mas de um conteúdo tremendo. Nós temos a subdivisão do livro em prefácio, O Príncipe das Selvas, A Viagem e a Conquista da América, O Aluno que Ensinava, O Segredo de uma Autêntica Liderança Democrática e, ao final, o epílogo. Tem a sua foto aqui logo no início.
É um livro que você pode encontrar nas livrarias, nos sites, com facilidade. Se colocar uma pesquisa aí, não sei se em livraria física vai ter tanta facilidade de encontrar, mas em livrarias na internet, com certeza você vai encontrá-lo por um preço muito, muito baixo. Aqui, a história desta autora é a seguinte: ela conviveu com ele e o seu mestre aqui, o doutor Tadeusz Reed, que foi a primeira pessoa a elaborar um relatório biográfico sobre Samuel Morris, ele pediu para esta autora que escrevesse uma narrativa mais completa e detalhada da vida e obra do jovem africano. E foi somente quando ela já estava com 79 anos, após uma existência de muito trabalho, que ela encontrou tempo para atender o pedido do Dr. Reed. E este livro aqui ele foi publicado, deixa eu ver aqui o ano, essa edição aqui é de 1917, mas o seu título original em inglês, com texto, a sua produção toda, ela era Samuel Morris e foi publicada em 1942. Aqui nós temos, ela diz no prefácio que alguns detalhes que aqui aparecem foram obtidos de escritos posteriores ao dele, do Dr. Reed. Entre esses devo mencionar o livro The Angel in Ebony, O Anjo de Ébano, de Jorge O. Maza, que atenciosamente já havia reconhecido minha contribuição para essa obra, dando-lhe informações originais. É um livro que foi elaborado em conjunto com outras obras que já tinha biografia de Samuel feita pelo Dr. Reed, mas que era mais condensada e que foi amplificada pela Lindley. Aqui começa O Príncipe das Selvas. Começa uma narrativa de como é que era a vida dele anterior à sua conversão. Ele era um príncipe, como havia falado, de uma tribo lá na Costa do Marfim, das selvas de Costa do Marfim, e ele foi pego como penhor após uma outra tribo vencer em combate a tribo de seu pai. Tinha esse costume que os filhos mais velhos eram dados como penhor e ficavam como reféns, recebendo pagamentos estipulados por aquele que venceu a batalha, mas que no decorrer dos anos o pai de Cabul, na época, ele pagou, foi lá, continuava pagando, teve um certo momento até que ele voltou à convivência com a família, mas depois novamente não conseguiu arcar com os pagamentos. Ele voltou, ficou refém novamente, depois disso seu pai ele não tinha mais condições e quis até antes trocar, levou uma filha dele para trocar, para deixar no lugar de Samuel, no caso na época Cabul, mas o próprio Samuel não aceitou essa troca. Mas só que lá, nos momentos em que ele vivia em cativeiro, ele apanhava muito, apanhava de formas tremendamente torturantes. E quando ele já não aguentava mais ficar de pé, nem para ser torturado lá, apanhar, ele tinha forças nenhuma, foi quando ocorreu o milagre na vida dele. Ele viu uma luz e uma voz que disse para ele sair de lá, e ele seguiu aquela luz, onde ele não tinha forças nem para ficar de pé, ele conseguiu se levantar e sair em correria e fugir, seguindo aquela luz pela selva. E foi uma luz testemunhada até por um amigo dele posteriormente que o encontrou,
e disse que também era refém lá naquela tribo inimiga, que testemunhou que ouviu e viu aquela luz e ouviu a voz. Interessante que quando ele fugiu, ele se escondeu dessa tribo inimiga que estava à sua procura num tronco oco de árvore, mas só que ele tinha uma noção de que ele tinha saído de uma morte para cair em outra, porque as condições eram totalmente adversas ali para ele, mas que ele começou a sentir confiança de que poderia ter uma chance, porque aquela luz não abandonava. No livro relata também que ele passava nesses locais que ele estava fugindo por várias tribos canibalistas, e ele, por meio dessa orientação da luz que o guiava, ele conseguia fugir e não ser pego nem capturado por estas tribos. E tem o relato de que ele, durante o dia, ele se escondia nos troncos de árvores, e à noite ele fugia guiado pela luz. E é interessante observar que depois de obter êxito na fuga, ele conseguiu abrigo numa fazenda de café, e ali conseguiu trabalho, e onde ele conheceu uma pessoa que mudaria a sua vida também e o ajudaria demais. E é interessante que ele, lá nessa fazenda, ele ouviu uma pregação que falava sobre a conversão de Saulo. E quando ele ouviu o relato de que Paulo ele foi interpelado por uma luz, quando ele caiu literalmente lá do cavalo, do camelo que ele caminhava, ele viu semelhança com a luz que o guiara em sua fuga. E ele começou a compreender que aquela luz partia literalmente de Deus também. Ele foi batizado na Libéria e começou a ter demonstrações de poder, muita oração, muita consagração, e esse fato ficou evidente para todos que estavam ao seu redor, da sua busca a Deus, da sua busca constante a Deus pela oração. E o desenrolar da história é tremendo. Ele entra em um navio, no navio ele é maltratado, até para ele entrar no navio ele teve que demonstrar sua fé, ele não tinha dinheiro para poder conseguir a passagem, as pessoas levantaram dinheiro para conseguir, mas depois o capitão do navio não queria aceitá-lo, porque ele era negro, a entrar na embarcação. Aí ele fez prova de fé, não saía lá do local, conseguiu convencer, entrou no navio. O capitão era rude com ele, e ele foi vencendo por meio do testemunho cristão, por meio da gentileza, por meio da oração constante ali junto a todos aqueles tripulantes das mais variadas etnias, nações, pessoas rudes que maltratavam ele também pelo fato de ser negro, iletrado, até iletrado não diria nem tanto, porque quase todos ali eles eram, mas eles o maltrataram demais durante os 6 meses que durou a viagem do local de partida até chegar em Nova York. Mas ele, por meio do seu testemunho, ele conseguiu converter o capitão, teve mais liberdade em orar ali dentro da embarcação, acabou convertendo a muitos. Ele mudou o ambiente que era de truculência dentro da embarcação e fez uma mudança muito evidente em todos aqueles que viviam com ele ali, uma mudança muito grande do ambiente em que prevalecia naquela embarcação. Então depois ele conseguiu chegar lá ao seu destino desses 6 meses, procurou o senhor Stephen Merritt, que era o objeto de sua busca. Por quê? Porque lá, quando ele se encontrava nessa fazenda de café, uma missionária disse que ele queria aprender mais do Espírito Santo, e a missionária já tinha dito para ele tudo aquilo que ela
sabia, tinha conhecimento, e ele falou que ele queria saber mais. E ela disse, olha, mas ele perguntou, com o que a senhora aprendeu? Aí ele disse, eu aprendi com o senhor, com o pastor Stephen Merritt. Então ele falou, eu vou até lá para aprender com ele, para ele me dizer mais do Espírito Santo. Essa busca toda dele, dessa viagem que ele fez, esse empreendimento, foi para aprender mais, conhecer mais da pessoa do Espírito Santo. E quando ele chegou lá, ele procurou esse Stephen Merritt com esse objetivo de aprender mais do Espírito Santo. E nesse local que ele chegou, ele impactou totalmente as pessoas, da mesma forma que ocorreu na embarcação, ocorreu nos locais em que ele ficou. Então vale a pena a leitura. Eu não vou dar aqui o spoiler total dessa vida marcante que foi. Ele teve uma vida impactante, transformou a faculdade, o local onde ele conviveu. Ele foi uma vida que não foi uma vida longa, foi uma vida breve, foi uma vida curta. Aprove o Senhor o levar, ainda em tenra idade, mas nessa leitura aqui, para a gente se familiarizar um pouco mais também com a proposta aqui do livro, a gente pode identificar o seguinte, ó. Samuel Morris é a prova de que qualquer pessoa pode exercer um ministério transcultural de grande impacto. Sequestrado na África por uma feroz tribo rival, o jovem Samuel foi miraculosamente liberto, depois guiado pela selva, por uma estranha luz até um acampamento de libertadores de escravos, onde ouviu pela primeira vez o Evangelho de Jesus Cristo. Foi então que a luz que brilhou na floresta como lâmpada para seus pés tornou-se também luz para a sua vida. Numa busca constante de crescimento espiritual, Samuel embarcou como tripulante num veleiro que ia para os Estados Unidos. A princípio sofreu nas mãos de um capitão ímpio e de sua cruel tripulação, mas antes de chegar a Nova York, já havia conquistado o coração de seus perseguidores. Nos Estados Unidos, Samuel foi o instrumento simples e iletrado que Deus usou para despertar cristãos adormecidos e mudar o destino de uma prestigiosa faculdade evangélica, transformando-o em um celeiro de missionários. A vida de Samuel Morris é comovente e instrutiva. Nela você vai aprender como ser usado por Deus em meio a qualquer classe de pessoas. É um livro da editora Betânia, são páginas amarelas e não é a estrutura em si do livro que vai lhe abençoar, mas o conteúdo que traz a vida de Samuel Morris, o Anjo de Ébano. Uma leitura recomendada, é uma obra que leva o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, um livreto, mas que de leitura curta, você vai ser muito abençoado pelo testemunho de vida deste personagem aqui. Nós temos aqui um trecho de que eu separei aqui, tem apenas essa marcação aqui, ó, de que a autora ela nos informa que certa vez Samuel feriu a mão e a pele foi arrancada, deixando exposta uma superfície clara, pois ele passou tinta nesse ponto e depois explicou que a fizera porque receava que não voltasse a ficar escura. Isso seria uma desonra para ele na África e constituiria um empecilho à pregação do Evangelho. Ele nunca se sentira diminuído por causa da sua cor de pele, devido à consciência que tinha de que era filho de Deus. Aqui nós temos um relato também de que Samuel Morris teve uma experiência com a neve, mas aqui ele não foi questionar a Deus sobre que a neve ela é racista, sobre a questão de por que Deus criou a neve branca, não fez a neve de outra cor. Então aqui que muitos agora entraram em debate recentemente, buscando holofote,
Na primeira vez em que caiu neve, depois que Samuel estava em Fort Wayne, ela veio em flocos grandes. Ela começava a cair durante a noite. Quando ele acordou pela manhã, ainda nevava. Assim que o rapaz olhou pela janela e viu todo o terreno coberto de uma camada branca e brilhante, sua surpresa e admiração não tinham limite. Na língua de sua gente não havia um termo para designar neve, pois em sua região nativa não se dava tal fenômeno. Ele nunca vira nem ouvira falar sobre aquilo. Saiu correndo para o pátio e pegou um punhado dela, dizendo: isto deve ser uma mensagem do céu para nós. Se eu soubesse interpretar, que fatos maravilhosos não iria descobrir nisso. Não existe nada na terra mais belo que essa coisa. Só Deus mesmo pode criar formas tão lindas. Enquanto falava, a neve em contato com as suas mãos ia se derretendo. Então ele indagou do Dr. Reed: cadê o negócio? Virou apenas umas gotinhas de água, mas em seu rosto estampava-se uma expressão de profunda adoração a Deus, e os olhos encheram-se de lágrimas. E ergueu as mãos e orou a seu pai, pedindo-lhe que ensinasse a ele e a todos os outros a assimilar as belas mensagens que vinham do céu. Depois de terminar a oração, comentou: um ano aqui vale uma vida toda na África. Então, são trechos como esses que revelam a simplicidade, mas a instrumentalidade de Samuel Morris na mão do Espírito Santo. Um livro tremendo, um livro abençoador e que eu recomendo a todos aqueles estudantes sérios das Escrituras. E se você já teve contato com esse livro, se já ouviu a história de Samuel Morris, filmes, documentários, deixa aí seu relato aí nos comentários abaixo. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa seu like e ajude a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam impactadas e abençoadas pelo poder da palavra e a obra de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.